Simbora, turma! Simbora, dia 2 de junho de 2023, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Primeiramente, desculpem pelo pequeno atraso, eu estava aqui organizando as crianças para a escola, depois eu fui tomar um velho e bom banho, aí fiquei conversando com Dona Patrícia, acabou que a gente passou um pouquinho do horário, mas dá para organizar tudo tranquilo, tudo certinho, beleza? Coisa boa tê-los aqui ao vivo, um grande abraço. Lembrando a vocês que esse Minuto Geográfico ele sempre fica gravado e depois ele também é disponibilizado lá no YouTube. Quem tem maior apreço por essa outra rede, quem gosta, quem tem maior facilidade, é só assistir depois por lá também, beleza? Já temos aqui uma boa quantidade de pessoas ao vivo, que maravilha. Olha aí, diretamente do bairro da Várzea. Que coisa boa, vamos embora arrochar o nó. Pessoal, então, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Saíram algumas notícias falando sobre os problemas demográficos que o Japão enfrenta. Em verdade, se você parar para analisar, os países desenvolvidos, que nós também chamamos historicamente de países centrais, e os países em desenvolvimento, inclusive muitos dos emergentes, incluindo o Brasil, estão passando por um processo de envelhecimento populacional. Em que sentido? A taxa de fertilidade, a taxa de fecundidade é cada vez menor. O número de filhos por casal tem diminuído e em alguns países a taxa de reposição ela fica abaixo do ideal, que seria a taxa de 2,1. Só para dar um dado a vocês, o Brasil já teve em décadas passadas uma taxa de 5,8 filhos. Se a gente parar para olhar as famílias de antigamente, hein? Quantos irmãos vocês têm hoje? Quantos irmãos seus pais tinham? Seus avós? A gente percebe que o tamanho da família é cada vez menor. Então é um fenômeno que atingiu o Brasil, ainda atinge. Eu não vou dizer que o Brasil é um país de idosos, nem é um país jovem. O Brasil é um país de adultos, é um país maduro, mas se perguntarem, nós estamos em processo de envelhecimento. Agora, se a gente parar para comparar o Brasil com o Japão, você vai perceber que proporcionalmente o Japão, se não for o país mais idoso do mundo, ele está cotado no top 3, ele está ali no pódio. Mas, pela minha expectativa aqui, o Japão ele é dono de uma das taxas de fecundidade mais baixas do mundo e, proporcionalmente, é o país com o maior percentual, o maior número aí de idosos. Aí, resultado, o que acontece? Quando a população é muito idosa, você começa a ter desafios de ordem econômica. Primeiramente, o custo com os gastos de saúde, medicina preventiva e curativa, tá? Segundo ponto, os custos com previdência social. A partir do momento que eu me aposento, eu não vou mais contribuir com a previdência, eu vou receber e eu preciso que os jovens e os adultos façam esse processo de quê? De contribuição, essa reposição. E aí o Japão agora, o premier do Japão disse, olha pessoal, a gente tem que ir para o tudo ou nada. Nós temos que ir para o tudo ou nada. A gente vai gastar agora 25 bi, escutem essa, atenção. O Japão vai gastar 25 bilhões, estou vendo aqui na íntegra de dólares. Isso dá o quê? 127 bi, dólar baixando, ó. Dólar baixando, coisa boa, meu velho. 127 bi de reais para ajudar as famílias com filhos. Significa dizer que, se você no Japão decidir aumentar o número de filhos, se você decidir ter o primeiro filho, o governo do Japão, o Kishida, o premier já disse, olha, a gente vai te ajudar, a gente vai financiar. Financiar como, João Correia? A questão de um financiamento bancário para um apartamento, para um carro, licença paternidade, licença maternidade, tá? Volumosas, a questão da escolaridade, a questão também
da saúde. A ideia é provar para o japonês, olha, você pode ter um filho e tá tudo bem. A gente vai manter o seu padrão de vida, tá? Eu já vi isso acontecer na Europa sem sucesso. A Dinamarca chegou a fazer uma propaganda dizendo assim, faça sexo, se reproduza pela nação, em nome da nação. Por quê? Porque também a Dinamarca e outros países europeus estão no processo de envelhecimento, tá? Estão no processo de envelhecimento. Então, isso tudo, esse processo de envelhecimento acelerado, pode colocar em xeque a capacidade dos países de quê? De crescimento e de manter o padrão de vida. Um outro país que começou a ligar o alerta para essa questão do envelhecimento foi exatamente quem? A China. A Índia ultrapassou a China agora. A China passou muito tempo permitindo um filho por casal. Décadas, só pode ter um filho e ponto final. Agora a China está correndo atrás do prejuízo para tentar estimular o povo chinês a ter filhos. A China teve um baby boom, explosão de bebês no pós-guerra. Aí Mao Tse-tung, na verdade o Deng Xiaoping veio com a política do filho único. E agora a China, com o senhor Xi, disse, olha, bora liberar, porque o envelhecimento está muito acelerado, tá? Eu estava pegando aqui, interessante, só para pegar uma noção para vocês, no ano passado, 2022, o Japão anunciou que aumentaria a quantia que cada casal ganha para ter seu primeiro filho. Escuta, ó, casais no Japão tendo o primeiro filho recebiam 16,5 mil. R$16.500, tá certo? E agora a quantia recebida para 20 mil, ou seja, tenha um filho e receba 20 mil reais. A ideia é insistir por essa via. Bora mexer com o bolso para que a população possa ter filhos. Aí eu parei, né? Sabem que eu gosto muito de vocês, adoro esse momento da gente aqui, essa história de entrar ao vivo. Eu fui pegar algumas taxas de fertilidade, de fecundidade por países. Minha gente, é algo impressionante a diferença. Se você pega os países da África, tanto da África do Sahel como da subsaariana, vê, o Níger chega a ter 7,6 nascimentos por mulher. 7 nascimentos por mulher. Somália, o Mali, o Chad, Angola, República Democrática do Congo, Burundi, Uganda, Gâmbia, Nigéria, Burkina, Zâmbia, Moçambique, Malawi, Tanzânia. Galera, Senegal a média 4,5, 5 filhos por mulher. Então, você percebe que no topo, você tem os países da África na liderança. É impressionante, cara. Libéria também, Guiné-Bissau, Sudão. Você tem os países da África na liderança da liderança. Aí se eu for na outra ponta, Taiwan, vê a situação de Taiwan, a média de um filho. Coreia do Sul, um filho. Singapura, 1,1. Hong Kong, 1,2. Porto Rico, que é dos Estados Unidos, 1,3. A Bósnia e Herzegovina, que estava em guerra até pouco tempo, 1,3. Japão 1,2, 1,3. Aí tem Grécia. Tem países também que não são desenvolvidos. Romênia que é da União Europeia. Romênia e Bulgária são da União Europeia, mas não são países desenvolvidos com altíssimo grau de, enfim, tá? Aí ele coloca aqui a Itália muito idosa, na pandemia agora vocês viram a quantidade de mortes por habitante. A Itália sofreu muito na pandemia e por aí vai. Tranquilo? Beleza? Só para vocês terem uma noção das taxas, o Brasil está no processo de envelhecimento, nossa taxa de reposição já está abaixo da média, mas por enquanto nós estamos ainda na fase adulta. Quando o Brasil envelhecer, isso vai trazer. O país precisa se preparar para um processo de envelhecimento em todos os quesitos, sociais, econômicos, sistema de saúde para não colapsar, previdência e por aí vai, ok? Essa é a notícia. Pessoal, mandaram muitas perguntas ainda sobre Lula, sobre o presidente
e sobre essa questão envolvendo a cúpula da América do Sul. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma reunião entre os presidentes dos países sul-americanos, ela já estava, como é que eu posso dizer, agendada. Ela já estava agendada a reunião. Só que alguns líderes latino-americanos, sul-americanos, notadamente o presidente do Uruguai e o presidente do Chile, chegaram a cogitar que caíram numa cilada. Por quê? Porque Maduro chegou primeiro, chegou antes que todo mundo. E foi recebido com muita pompa. Eu falei no minuto passado, quem quiser assista, o presidente da Venezuela, o ditador venezuelano Maduro. E aí disseram, poxa, ficou parecendo que nós estávamos aqui para receber a Venezuela e tudo mais. O que se notou é que Lula está se esforçando para tirar a Venezuela do isolamento. Que Lula deu uma forçada de barra para tirar a Venezuela do isolamento. Se perguntar, a Venezuela tem muito a acrescentar ao Brasil no contexto geopolítico e econômico? Não. De forma alguma, um regime que inclusive é criticado por organismos como a Human Rights Watch. Os caras criticaram. Os caras disseram assim, comentários imprudentes sobre Venezuela minam liderança de Lula. Tá? Então, inclusive alguns líderes tinham um jantar marcado para o pós-cúpula, e aí alguns líderes voltaram para casa e não participaram do almoço, do jantar, por aí vai. Alguns países vetaram menção à Unasul. Unasul é a União das Nações Sul-Americanas. É tipo um projeto para se criar uma União Europeia, com suas devidas proporções na América do Sul. E alguns países disseram, olha, a gente não quer que vocês citem a Unasul, que esse encontro aqui não é propriamente Unasul, e nós ficamos surpresos com o que foi dito sobre a Venezuela. Você já sabe o que nós pensamos sobre a Venezuela, então, 16 mil prisões por motivos políticos. 280 pessoas permanecem detidas por motivos políticos, tá? São dados oficiais, feitos por organismos internacionais, tudo isso aqui foi dito. Tá? Então, Lula tentou puxar um movimento de solidariedade à Venezuela, mas eu vi países dizendo não, repudiando, e o silêncio às vezes vale mais. Por vezes o silêncio, o ato de silenciar vale muito mais. Alguns presidentes de esquerda, tá? O do Chile se pronunciou, mas alguns presidentes de esquerda não se pronunciaram a favor da Venezuela, nem contra, ficaram em silêncio. Então só o fato de não terem enaltecido a Venezuela, Lula foi o único a enaltecer, isso mostra que o movimento, o foguete falhou. O foguete falhou, tá? Se perguntar, Joca, mas isolar a Venezuela é fácil? Não, de forma alguma. Os americanos falharam, né? Juan Guaidó, que é o líder opositor, ele entrou em colapso. Maduro resistiu nesses anos. Maduro resistiu demais, tá? Então ele tem um retorno diplomático. A China tem condições e quer ajudar a Venezuela. A Rússia quer ter parceria com a Venezuela. Biden, no ano passado, permitiu, né, que a Chevron pudesse ter relações lá no petróleo venezuelano. A grande questão foi a festa, né? A festa, eu já falei sobre isso, eu não vou ficar repetindo aqui não, no Minuto Geográfico passado. Quem quiser vai lá, assiste e tá tudo bem. Pergunta campeã. Vocês querem pergunta de milhões? Quem é que tá aí ainda? Vocês querem perguntas de milhões? O narcotráfico é muito forte na Venezuela, fortíssimo. O narcotráfico é fortíssimo na Venezuela, no México, tá? E infelizmente no Brasil também. Por lá é muito pior. Por lá a situação é muito pior. Me fizeram ontem uma pergunta. Eu gosto de me sentir desafiado. Eu gosto de me sentir desafiado demais, assim. E teve um aluno lá do Cognitivo, no final da aula, lá do Cog, que me fez uma pergunta que eu disse, poxa, vale tão a pena ser professor. E eu fiquei realmente feliz. Ele perguntou o seguinte, professor, por que a América do Sul
não consegue criar uma integração estilo União Europeia? Por que a América do Sul não consegue reproduzir o que a União Europeia faz? Por que a América do Sul não consegue? Quais são os desafios, as objeções? Aí eu coloquei alguns pontos aqui. Vê, você tem diferenças políticas dentro da América do Sul, você tem desigualdade econômica, você tem infraestrutura de transporte precário, barreira linguística, questão ambiental, instabilidade política e diferença cultural. Quando eu parei, ele olhou para minha cara e disse, mas professor, tudo isso que você citou tem na Europa. Diferença linguística da Europa é pior do que a nossa. Europa tem francês, português, espanhol, alemão, inglês. Tem as línguas eslavas. O leste europeu, cada país que tem a sua língua diferentona. Barreira linguística deles é pior do que a nossa. Aqui, português e espanhol, básico, tchau. Diferença cultural entre os europeus tem também. Desigualdade econômica na Europa tem. Ou alguém acha aqui que a Europa é homogênea? Pega Portugal e compara com a Alemanha. Não dá pro cheiro, ó. Não dá. Pega a França e compara com a Grécia. Não dá. Então, é diferença política. Pega o governo de Portugal, compara com Emmanuel Macron, compara com o governo britânico. Tem diferença. Então, tudo isso que eu citei para ele, exceto infraestrutura de transporte, que da Europa, infraestrutura de transporte, a interligação entre os países é muito boa. Tu sai de trem de um país para o outro, malha aérea, rodovia. Mas tudo isso que eu citei tem na Europa, certo? Aí eu me senti desafiado e disse para ele o seguinte, de fato os problemas são universais, mas a União Europeia, gente, começou a ser formada nos anos 50. A União Europeia começou a ser formada pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. A União Europeia foi fundada em 57. Era chamada de Mercado Comum Europeu, Comunidade Econômica Europeia, Tratado de Roma. Então a União Europeia tem uma estrada. Tem uma estrada. Outra coisa, a União Europeia começou com 6 países. 6. Sabe quais? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, França e Alemanha. A maior objeção era quebrar o gelo entre França e Alemanha, inimigos da Segunda Guerra. Começou com 6, hoje são 27. Então foi um crescimento o quê? Orgânico. Então a América do Sul, gente, tem uma longa história de instabilidade política e econômica. A Europa, por outro lado, se a gente parar para pensar, desde o final da Segunda Guerra, colocou fim a algumas hostilidades e experimentou um período de estabilidade relativa. Tá? A América do Sul é muito influenciada externamente. A América do Sul está numa sinuca de bico agora entre China e Estados Unidos. Entre China e Estados Unidos. Quem vai influenciar a América do Sul agora? China ou Estados Unidos? Eu vejo o eixo saindo de Washington e indo para Pequim. Isso divide. Desigualdade aqui é muito pior. Na Europa tem, mas a desigualdade na América do Sul é muito pior. A disparidade é muito mais alta. Tá? Outra coisa, a União Europeia tem instituições supranacionais muito fortes. Parlamento Europeu, Banco Central Europeu. Frontex, que é a polícia de fronteira. Então o nível deles de integração é muito mais forte. Muito mais forte. Começou nos anos 50. A União Europeia não é de agora não. É um bloco já da terceira idade. É isso. Tranquilo, turma. Beleza? Quem gostou da aula de hoje, quem ficou até o fim aí, dá um oi. Quem ficou até o fim. Eu gostei de uma reportagem do The Washington Post. Se perguntarem, João, você torce pelo governo do Brasil? Mas é claro, quem estiver no cargo, que faça um excelente, um governo sensacional. Eu quero o Brasil crescendo, eu quero o Brasil respeitado internacionalmente, eu quero o Brasil bem. Sou empreendedor, educador. Eu vou pensar o contrário? Vou dar gargalhada do quanto pior, melhor? Não.
Aí o The Washington Post fez um artigo. Lula prometeu salvar a democracia. Por que abraça Maduro, então? Fazendo um contraponto. Citando que ele é uma grande liderança histórica nacional, que tem um respeito geopolítico internacional, mas que esse movimento ele é errante. Aí fizeram esse contraponto. Achei interessante, depois quem quiser assistir. É isso aí, turma. Vamos embora. Simbora. Bons momentos pela frente, saúde e paz. Um final de semana extraordinário para todos vocês. Final de semana maravilhoso. O Brasil nunca vai ser fácil, R. Facundes. Nunca. Seja com Lula, com Bolsonaro, com outros que você possa citar do passado. Agora, os movimentos errantes precisam ser pontuados e criticados. Viu? Bom final de semana. É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Romero, meu querido, um grande abraço, viu? Saudade, meu irmão. Uma referência para a nossa arquitetura. É isso aí. Valeu, turma. Simbora. Rumbora. Fui. Compartilhem depois. Compartilhem. Valeu.